Por essa ninguém tava esperando. Hoje eu trago 5 notícias do Corinthians que tá pegando fogo na web. Então segura o coração e presta atenção, porque o que eu vou te contar agora tá pegando fogo nos bastidores do Timão. As últimas horas foram de movimentação intensa, opiniões fortes de ídolos, decisões internas importantes e expectativas altíssimas pro clássico desta quarta-feira contra o Santos. E para completar, tem jogador da casa virando joia rara, craque internacional sendo questionado, e o Corinthians mirando alto na Copa Betano do Brasil. Então, se você é um torcedor fiel de verdade, já deixa o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última parte dessa notícia tá de arrepiar, e eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo o que tá acontecendo com o nosso Coringão. Nos últimos dias, o ambiente do Corinthians ficou em ebulição depois de uma declaração bombástica do craque Neto, que como sempre, não tem papas na língua quando o assunto é o Timão. Durante o programa Os Donos da Bola, ele surpreendeu todo mundo ao dizer que para ele, só existe um craque verdadeiro no Corinthians hoje, o garoto Breno Bidon. Abre aspas pro Neto. Pra mim, só tem um craque que joga no time do Corinthians, é o Breno Bidon. Pra mim ele é craque. E ele não parou por aí. Neto exaltou o talento do garoto de apenas 20 anos, que subiu pro profissional depois de brilhar na Copinha de 2024, e desde então vem ganhando espaço, confiança e até olhares de fora. Segundo o apresentador, o futebol árabe e até o Manchester City estariam de olho no volante. Ele vai se aprimorar, vai se adaptar, é um diamante, completou. E não dá pra negar, o garoto tem mostrado uma maturidade absurda em campo. Posicionamento inteligente, toque refinado, leitura de jogo, coisas que nem todo jogador experiente tem. Breno Bidon virou uma espécie de motor do meio-campo corintiano, e o torcedor sente que ele pode ser o grande nome dessa nova geração. Mas se de um lado Neto elogiou o garoto, de outro ele não poupou críticas a alguns medalhões. O ex-camisa 10 pegou pesado com Memphis Depay e Rodrigo Garro, cobrando mais regularidade e entrega. Segundo ele, você tem o craque do time, que é o Memphis, que não joga e só tem 4 gols. O Garro é muito mais jogador que o Memphis. O Garro é um baita jogador, é um monstro, mas esse ano tá péssimo, não faz gol. E é aí que a conversa esquenta, porque enquanto Neto questiona o rendimento dos gringos, o Corinthians vive uma situação delicada nos bastidores sobre o futuro de Memphis Depay. O holandês, que chegou em 2024 e rapidamente se tornou uma das estrelas do elenco, tem contrato até dezembro de 2026. Mas segundo informações apuradas nos bastidores do Parque São Jorge, não existe nenhuma conversa em andamento sobre renovação, pelo menos por enquanto. O curioso é que, apesar disso, a diretoria não demonstra nenhuma pressa. O clima interno é de tranquilidade, e a avaliação é de que Depay deve continuar no clube até a Copa do Mundo de 2026. Mas existe um detalhe importante: se pintar uma proposta da Europa, o Corinthians sabe que vai precisar se movimentar rápido. O jogador tem um dos maiores salários do elenco e ainda desperta interesse lá fora. Fontes ligadas ao staff do atacante confirmam que sondagens recentes vieram de clubes da Espanha e da Inglaterra, nada oficial, mas o suficiente para acender um alerta em Itaquera. Mesmo assim, o Corinthians conta com ele pro restante da temporada. São 53 jogos com a camisa alvinegra, 15 gols e 14 assistências. Números sólidos, ainda que o torcedor espere um algo a mais. E falando em expectativa, a Fiel já vive a ansiedade pelo clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Um jogo que promete ser quente dentro e fora de campo. O Timão divulgou a lista de relacionados com boas notícias. Rodrigo Garro e Memphis Depay estão de volta, assim como o jovem Charles. Depois de defender a seleção da Holanda na data FIFA, Depay está liberado, e Dorival Júnior, mesmo suspenso, deve orientar a equipe de perto. Os desfalques, no entanto, ainda preocupam. Hugo Souza e Matheus Bidu cumprem suspensão, Romero e Félix Torres estão servindo suas seleções, e o volante José Martínez teve problemas com documentação. Mesmo assim, o time base deve vir forte: Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Maicon, Hugo e Breno Bidon, Yuri Alberto e Guinegão. O Santos, por outro lado, vive um momento delicado. Sem Neymar, lesionado, o time de Vojvoda tenta se afastar da zona de rebaixamento e promete vir com sangue nos olhos. É um duelo de peso entre dois gigantes em busca de retomada, um querendo respirar, o outro mirando o topo. Mas o papo sobre retomada não para aí. O volante Ranieri, um dos nomes mais consistentes da temporada, falou sobre o momento do time e cravou o Corinthians entre os favoritos ao título da Copa Betano do Brasil. Em entrevista recente, ele foi direto: "Eu acredito sim. A gente tem 4 times muito capacitados na semifinal, mas o Corinthians sempre foi assim. Quando ninguém acredita, a gente chega." E ele tem razão. O Timão cresceu no mata-mata, venceu jogos duros e agora encara o Cruzeiro na semifinal, no dia 22 de novembro. Ranieri ainda destacou que decidir em casa pode ser um diferencial. Fazer um bom jogo fora e poder decidir com a nossa torcida é um fator que ajuda muito.
A energia da arena é diferente, é o que empurra o time quando precisa. E essa fala do Ranieri resume bem o sentimento que a Fiel carrega nesse momento: fé, esperança e garra. Mesmo com altos e baixos, o torcedor sabe que o Corinthians é aquele time que renasce na dificuldade. Quando todo mundo duvida, o Timão aparece, joga com o coração e mostra porque é um dos maiores clubes do Brasil. Agora, o foco total é na Vila Belmiro. Um clássico que vale mais que 3 pontos. É jogo para mostrar personalidade, para dar moral e para reafirmar que o Corinthians segue vivo em todas as frentes. E o que deixa o clima ainda mais intenso é o contraste dos dois alvinegros. Enquanto o Santos luta para sair da parte de baixo da tabela, o Corinthians quer encostar no G6 e mostrar evolução com o elenco reformulado. Nos bastidores, Dorival Júnior e Osmar Stabile seguem alinhando o planejamento de 2026, apostando em jovens da base e reforços pontuais. O discurso é claro: manter a espinha dorsal e fortalecer o meio-campo, área considerada vital para o estilo de jogo que o técnico vem tentando implementar. Enquanto isso, jogadores como Breno Bidon seguem conquistando o coração da Fiel, o tipo de atleta que representa o DNA corintiano: raça, simplicidade e entrega. E é isso que o torcedor quer ver. Um time que lute, que não se esconda, que jogue por cada bola. A Fiel sabe reconhecer quem honra o manto e também sabe cobrar quando precisa. Então, meu amigo corintiano, minha amiga corintiana, agora eu quero saber de você. O craque Neto tem razão ao dizer que só o Breno Bidon é craque desse elenco? Você renovaria com o Memphis Depay até depois da Copa de 2026? E o mais importante, acredita que o Timão tem força para buscar o título da Copa do Brasil? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sincera, porque esse canal é feito para dar voz à Fiel. Mas calma que ainda tem mais torcedor fiel, porque o assunto agora é pesado e preocupa bastante os bastidores do Corinthians. O nome da vez é Rodrigo Garro, e as informações que estão chegando de fora do país acenderam um alerta lá dentro do Parque São Jorge. Mesmo sem repetir em 2025 aquele futebol mágico que encantou a Fiel no ano passado, o camisa 8 continua valorizado no mercado, e não é pouca coisa. Segundo apurações que circulam entre os bastidores, clubes da Arábia Saudita e da Argentina já começaram a fazer contatos para entender a situação do jogador. A ideia dos árabes é investir pesado na próxima janela de transferências, principalmente se o meia voltar a ter sequência de jogos depois da lesão no joelho. Por enquanto, o Corinthians não recebeu nenhuma proposta oficial, mas o clima é de expectativa. Internamente, a diretoria admite que vai analisar qualquer oferta concreta que chegar, ainda mais com a situação financeira do clube cada vez mais apertada. O Timão vive dias difíceis fora de campo, com transfer ban travando contratações e novas dívidas surgindo quase toda semana. A venda de um jogador valorizado como Garro pode ser uma saída imediata para aliviar a pressão nos cofres, mesmo que ninguém queira perder uma peça tão importante. E tem mais: na Argentina, River Plate e Racing monitoram o meia de perto, e até o Boca Juniors já demonstrou interesse tempos atrás. Garro é muito respeitado por lá, desde os tempos de Talleres, e uma volta ao país natal não está descartada. Agora, o torcedor se pergunta: será que o Corinthians vai conseguir segurar o craque, ou vai precisar negociar para equilibrar as contas? Deixa aqui nos comentários o que você acha, Fiel. Vender o Garro seria um erro ou uma necessidade?